Olá, eu quero saudar a todos neste domingo maravilhoso, dia do Senhor, com esta graça e esta paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar e saudar as ovelhas de Jesus, aqueles que têm um tímpano ovelino, que conseguem, estão adequados, sua mente, coração e ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Saúdo as pedras que vivem, os escolhidos, os separados, os predestinados em amor. Mas quero também saudar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Ou quizás ouviram falar, mas de modo incorreto. Graça e paz para você. Lembre-se que quando Deus está presente, quando Ele tem um plano, quando Ele tem um projeto, quando Ele tem um desígnio para a vida de uma pessoa, ninguém pode impedir. Eu quero lhe falar sobre a soberania de Deus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, a missão da graça de Deus. É verdade, nós que viemos de uma herança católica, não tínhamos, até conhecermos por revelação quem é Deus, não tínhamos uma ideia adequada e perfeita sobre a divindade de Jesus Cristo. Durante muitos anos, eu pensava, porque era assim que eu era instruído, equivocadamente, que Maria era a rainha dos céus, que Maria era corredentora, que aquilo que eu tivesse que pedir ao Pai, eu teria que pedir primeiro à mãe, a Maria, para que a mãe intercedesse junto do filho, para que o filho pedisse ao Pai. E na realidade eu não tinha nenhuma noção sobre o cristianismo legítimo. Nunca tinha entendido sobre o supremo valor da Bíblia Sagrada, a palavra inerrante e infalível. Portanto, foi através de uma revelação que eu comecei a compreender, até que o véu foi retirado do meu coração, as escamas dos meus olhos espirituais, os meus olhos espirituais foram iluminados para compreender o que é a soberania de Deus. A soberania. Esta palavra soberano vem de uma palavra grega déspotes. Déspotes quer dizer aquele que tem o comando, aquele que tem os desígnios, aquele que tem os propósitos, aquele que tem a determinação de todas as coisas, aquele que é o Senhor do universo e é o Senhor de um reino aqui nesta terra chamado a Igreja de Jesus. Então, hoje eu quero lhe falar exatamente sobre esse Deus único e soberano, o Senhor Jesus Cristo, a divindade, a deidade de Cristo. Cristo é o único Deus, é o único Senhor, é o único soberano, é a verdade, é o caminho, é a vida. Então, se Ele é o soberano conforme a palavra nos ensina, quer dizer que Ele faz como quer, com quem quer e quando Ele quer. Este é o Deus soberano. E eu ponho-me a pensar muitas vezes que se as pessoas não têm uma identidade espiritual correta, se elas não conhecem a Deus de forma correta, elas adoram quem não conhecem. É uma adoração oca, vazia, de pó. Mas então Paulo escreve à igreja de Roma, e quando ele escreve a Roma, escreve a todos nós, onde ele fala da soberania de Deus. Ele começa por dizer no capítulo 9, no versículo 13, como está escrito, eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. É interessante nós pensarmos nisto, porque diz a palavra que ainda não eram os gêmeos eram filhos de Isaac e Rebeca. Não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Depois ele diz, já lhe fora dito a ela, o mais velho era servo do mais moço,
eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que estes desígnios de Deus, quando ele estabelece, eu amei a Jacó, eu me aborreci de Esaú, Esaú tinha a primogenitura, trocou por um prato de lentilhas, isto tudo estava dentro de um plano de Deus. Não foi uma surpresa para Deus, foi estabelecido por Deus. Depois ele diz assim, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, de ele ter amado a Jacó e se aborrecido com Esaú, e a palavra do Senhor diz, de modo nenhum. Não há injustiça diante de Deus, de modo nenhum. Ou seja, as coisas que Deus faz, Ele faz perfeitas. Não há nenhuma injustiça. Deus é um justo juiz. Ele não erra. Os seus desígnios são perfeitos. Depois ele diz, a injustiça da parte de Deus, ele diz, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Significa que nós estamos diante de um Deus que é soberano e é determinante este conhecimento para a vida espiritual. Porque se eu não entender dessa forma, eu vou começar a ter uma ideia de um pseudo-Deus, de uma pseudo-palavra. Eu preciso de entender que Deus é soberano e que Cristo Jesus é Deus. A deidade de Cristo tem que ser revelada a cada coração. Então ele diz, eu não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então é Deus que usa, por isso é que eu disse que quando ele age, diz o profeta no Antigo Testamento, agindo Deus, quem pode impedir? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você sabe que eu estava um dia desses dirigindo o meu automóvel e parei num sinal vermelho, e um sinal que é normalmente demorado, e dentro do carro eu tive uma visão. De repente, os meus olhos fecharam e se abriu uma visão espiritual. Eu estava num círculo onde estavam muitas pessoas ligadas ao esporte, ligadas ao cinema, ligadas ao mundo empresarial, ligadas ao pagode, ligadas ao samba. De todas as áreas da sociedade, estavam de mãos dadas, olhando para mim e dizendo-me, mostra-me o caminho, ou mostra-nos o caminho. Então significa que há uma grande maioria da nossa sociedade que nunca ouviu falar de um Deus soberano, único, cuja deidade é Cristo. Nunca. Porque nós vivemos numa sociedade que mistura muitas culturas espirituais. Tem ramificações afro-espíritas, romanas, idólatras, e as pessoas têm... Há um momento em que se fecha esse puzzle na vida da pessoa, a pessoa de um lado para o outro, busca aqui, ali, nas cartas, na cartomante, nos búzios, e ela percebe que isso é nada, é uma perda de tempo, it's a waste of time. Então, eu entendi quando Deus me deu essa visão, muitas pessoas, cantores, esportistas, pessoas da sociedade, empresários, dizendo, mostra-nos o caminho. E naquele momento, acho que foram 2 minutos que eu tive parado no sinal, eu comecei a mostrar a verdade de Deus, a soberania de Deus. E todos eles que estavam ali, eram muitos, centenas de pessoas, todos eles se curvavam diante desta realidade. Então, continua a palavra do Senhor, disse, porque a Escritura diz a Faraó, para isto eu te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, nós estamos diante de uma realidade que precisa de ser revelada a cada coração. Porque há pessoas do outro lado que estão esperando coisas na sua vida.
Estão esperando que portas se abram, negócios fechem, contratos, restauração de família, curas milagrosas. Há pessoas lá do outro lado viram a sua vida desmoronar quando receberam um diagnóstico médico dizendo é um câncer de próstata, é um tumor no cérebro, é Alzheimer, é Parkinson, é uma doença recidiva. Então, a pessoa olha e diz, meu Deus, mas de onde me virá o socorro? Eu estou lhe dizendo hoje que o socorro vem de Jesus Cristo. Ele é o único Deus, Ele é o soberano, Ele é o déspota, é Ele que tem o querer, é Ele que tem o realizar, é Ele que começa a boa obra, é Ele que termina a obra. Não existe na salvação nenhuma intervenção humana, até porque o homem, sem Deus, está morto em pecados e delitos. Pastor, mas eu ouvi contar uma história de que o homem tem livre-arbítrio. Esta expressão livre-arbítrio não está na Bíblia Sagrada, como também Trindade Celestial não está na Bíblia Sagrada. Não existem três deuses. Se fosse um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é o Espírito Santo, nós seríamos politeístas. Desde o Antigo Pacto, que o Senhor dizia, ouçam Israel, eu sou o único Deus. Tanto que ele diz, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou mais um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, a única verdade. Eu sou a vida, eu sou a única vida. Então, diz a palavra do Senhor, versículo 19, tu, porém, me dirás, de quem se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem é que pode resistir à vontade de Deus? Então, você que tem andado por caminhos escusos e escuros, você que tem tentado, através do mapa astral, através das cartas de tarô, você que já viajou para Paris, onde há uma bruxa muito famosa, perto do Largo do Triunfo, do Arco do Triunfo, há uma bruxa que recebe pessoas do mundo inteiro. Talvez você já tenha ido lá. Talvez alguém tenha ido a Jerusalém, já se tenha batizado 10, 20 vezes para tentar preencher o vazio que tem dentro do seu coração, porque não conhece o Deus soberano, aquele que é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele diz, quem é que pode resistir à sua vontade? Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, é irresistível. É irresistível. Eu já lhe contei, vocês que conhecem o meu testemunho, está no mundo inteiro, eu era de uma família abastada de África, de Angola, tive um acidente no exército, estive 2 anos em camas de hospitais, politraumatizado, polifraturado, e um dia dentro do recobro do CTI, Deus mandou um anjo e disse, você é um escolhido de Deus, Deus te levantou para levares a palavra de Deus à volta do mundo. Isto acontece hoje na minha vida, aliás, já há muito tempo. Porque ninguém pode resistir à vontade de Deus. Então você que diz, mas eu não quero saber de religião, eu não discuto religião, apóstolo, eu não discuto política, apóstolo, eu não discuto esporte, futebol. Nós não estamos aqui para discutir nada, estou aqui para lhe mostrar um caminho, o único caminho. Pode tirar você desse fundo do poço, pode tirar você dessa inapetência da vida, pode tirar você dessa falta de elan, de coragem, dessa covardia que se instalou no teu coração e na tua mente, pode transformar você da água para o vinho. Só Jesus pode fazer, sabe por quê? Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, Ele está fazendo na sua vida, e a partir de agora você não vai desligar o televisor, você sabe por quê? Porque ninguém pode resistir à vontade de Deus, quando Ele age. E diz a palavra do Senhor, então, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? Não tem o direito, diz, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Então, estamos falando de um Deus soberano, não é um deusinho enfraquecido que depende de um sacrifício humano, de um jejum, de uma vigília para ele operar. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Supremo Pastor das ovelhas, Ele é o Sumo Sacerdote da nossa confissão, Ele é o justo juiz das nossas causas, Ele é o nosso Paracleto, Ele é o nosso advogado, é Ele que nos defende, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso pastor, Ele é o provedor, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é tudo. Então, você precisa de entregar a sua vida a Jesus, porque Ele diz que Ele tem o direito, como soberano, a pegar a massa, a vida das pessoas. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Esta palavra, do mesmo barro, vem do original da King James Version, disse from the same womb, do mesmo ventre. Tinha um filho para a honra e um para a desonra. Quem são? De quem se trata isso? Dos primeiros, Caim e Abel. Abel da honra, Caim da desonra. Não tem ele? Sim. Então ele diz aqui, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós, os que também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amado, Deus nunca planejou que todo mundo seria salvo. Se fosse assim, todos seriam salvos. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. É Ele que toma a decisão, é Ele que chama. E o chamado dele diz que é irresistível. Então, meu amado, você é um empresário, um profissional liberal, um executivo, um magistrado, todos nós um dia vamos morrer. E o que levaremos para a eternidade, para o céu, é Cristo. Fora de Cristo é o inferno. Fora de Cristo é a condenação. Você sabe que há muitas pessoas que vivem como se nunca fossem morrer? E outras morrem sem nunca ter vivido. Talvez seja você que nunca viveu uma vida na plenitude, conforme Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Deus, quando toma a decisão de chamar, Ele é irresistível. Ele diz que chamou dos judeus, chamou dos gentios, Ele tem direito sobre a massa, Ele faz um vaso de honra, um vaso de desonra, um vaso para a salvação e um vaso para a perdição. Então, há duas sementes, sim, nesta terra, os da salvação e os da perdição. Isto é tudo para a glória de Deus. O trabalho de Deus é soberano. Deus não é injusto, Ele é um justo juiz. Então, a nossa salvação é um trabalho, é uma obra soberana feita por Deus. Veja o que diz o versículo 30 de Romanos 9, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Então, quem pode buscar a Deus? Sozinho, por decisão própria, por livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um mito, é uma mentira, é algo para roubar a glória de Deus. Não existe na Bíblia, não está na Bíblia. Procure na Bíblia toda livre-arbítrio. Procure na Bíblia em inglês free will. Procure na Bíblia hispânica o livre-albedrio. Procure, se encontra a trindade celestial. Isso são criações pseudos espirituais que têm deixado as pessoas cegas espiritualmente falando por gerações. Então, não buscavam, mas eu os alcancei. Isso chama-se soberania de Deus. Então, entendemos que para os que se perdem, Jesus se torna a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Agora, quem crê nele não será envergonhado. Já estou indo também para a 1 de Pedro, é muito interessante, a palavra, você sabe, é tudo concatenado para ser uma pregação, um ensino, um sermão expositivo. Ele diz aqui em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo número 6, ele diz assim, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes é pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E
pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas o médico poderia fazer uma trepanação, abrir a cabeça, colocar a Bíblia, elas não são ovelhas, nunca ouvirão, nunca compreenderão. Tropeçam na palavra, não entendem a palavra. Agora, quando é ovelha, ela tem deleite na palavra. Ela gosta, ela ama, ela recebe, ela quer, ela precisa, ela sabe que sem esta palavra, soberana palavra, suprema palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, não há vida, não há felicidade. É por isso que você tem vivido assim, aos trancos e barrancos. Um dia você se sente no céu, outro dia lá embaixo, no fundo do inferno. Um dia aceito por Deus, outro dia condenado. Existem líderes cristãos que já se batizaram 5, 10 vezes, não se sentem perdoados, não se sentem livres da condenação. A Bíblia diz que quem está em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, creia porque há pessoas que tropeçam na pedra, na palavra, e há pessoas que recebem, as ovelhas. Quem tropeça? O cabrito, o lobo. Então, eu estou lhe dizendo esta manhã, como seu amigo, como seu pastor, como seu profeta, vamos caminhar juntos, porque esta palavra que eu anunciei veio como uma semente de Deus que foi colocada na terra preciosa, a terra boa, o coração dos eleitos de Deus. A sua vida já está começando a mudar nesta hora. Ela começa a germinar, ela dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Estamos tratando de um Deus soberano. Estamos tratando de um único Deus, estamos tratando da deidade de Cristo, estamos tratando de um Deus que não lhe deixaria, em hipótese alguma. Disse a mãe que tem um filho, que dá de mamar ao filho, às vezes ela abandona o filho, mas Deus jamais nos abandonaria. O nosso nome está inscrito nas palmas das suas mãos. Ele disse, eu estarei contigo até o fim. Eu jamais te abandonaria. Deus veio, através dos lábios de um santo profeta, buscar você dentro desse hospital, dentro dessa clínica, dentro desse CTI. Talvez você esteja me ouvindo em algum lugar, dentro de uma prisão. Talvez você tenha sido uma pessoa tão importante na sociedade e hoje tem sido humilhado pela sociedade. Talvez você tenha sido colocado num lugar de honra, mas por causa de atitudes, por causa da droga, por causa do álcool, você hoje está num lugar de desonra, está no fundo de um poço. Deus nunca te abandonaria. Ele veio até você esta manhã e disse, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, faça parte da igreja, venha para a igreja Cristo Vive. Temos 23 minutos de programa, eu tenho 3 minutos para terminar, porque eu tenho um grande convite. Eu tenho um desejo muito grande de abrir o meu ministério na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sul, Copacabana, Botafogo, Ipanema. Nós queremos avançar por uma área que está vazia de Deus. E eu quero contar com você. Me ajude, por favor, a alargar a tenda do Evangelho, a esticar as cordas e a fincar as estacas, para que o nosso Ministério da Graça, que é um ministério de revelação, um ministério poderoso, transforme milhares e milhares. É aquela visão que eu disse no início, quando eu estava parado num sinal, um círculo de muita gente, tinha pessoas do pagode, pessoas do sertanejo, pessoas cantores, pessoas esportistas, do governo, todas as áreas da sociedade que pediam, mostre-nos o caminho, guie-nos pelo caminho. Eles estavam pedindo ao profeta para prosperar. Quero lhe dizer que todos os domingos, às 9 da manhã e às 5 horas da tarde, e às quartas-feiras, às 7h30 da noite, nós temos grandes reuniões de doutrinação, de estudo bíblico, de louvor e de adoração. Aqui, na grande Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta catedral foi levantada por Deus, este povo foi levantado por Deus. Eu, como profeta, fui levantado por Deus para conduzir as ovelhas de Jesus. Nosso telefone é 30 17 90 90,
temos aí o nosso WhatsApp, ligue para nós, entre em contato conosco. Neste momento, quase 7h30 da manhã, tome uma atitude, saia da sua cama, saia desse sofá, saia desse espírito de procrastinação. Você está adiando a sua felicidade, você está adiando a sua paz e venha à igreja. Há tempo. Comece hoje uma vida nova em Cristo Jesus. Eu declaro agora um milagre para a tua saúde. Seja agora curado, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu derrubo, eu destruo, eu anulo esse tumor, esse câncer, esse mal, dessa doença, essa recidiva. Você já foi operado tantas vezes, seja agora curado em nome de Jesus Cristo. Curado no corpo, na alma e no espírito, para a glória do Senhor. Deus falou, o que eu recebi de Deus, eu lhe entreguei. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, do povo da Igreja Cristo Vive, aqueles que dão suporte à igreja, Rodrigo Turbomil, Vilarinho querido da Zinzane, 2 times que nós abraçamos em oração para vivermos vitoriosamente. Obrigado pelo vosso amor e o vosso suporte a este programa. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Bom dia, o melhor dia da sua vida. Graça e paz.